Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos tratar do conteúdo supervisão bancária, que engloba, na verdade, um resumo dos chamados Acordos de Basileia. Então, vamos ver do que se trata e vamos discutir separadamente os 3 acordos que nós temos até hoje, desde a sua criação, que é o Acordo de Basileia 1, 2 e 3. Bom, observe o seguinte, quando nós estávamos na década de 70, mais especificamente em 73, nós tivemos a primeira crise do petróleo. E com essa primeira crise do petróleo, o aumento do preço do petróleo no mercado internacional, muitos países que eram dependentes dessa importação de petróleo tiveram que colocar um freio, né, um pé no freio em relação ao processo de desenvolvimento. Por quê? Porque se os países estavam crescendo, mas dependiam da importação de petróleo, e esse petróleo tinha ficado muito mais caro, e isso significava importar um processo inflacionário. Então, era muito prudente que desacelerasse um pouco. A desaceleração da economia implicava numa menor renda, menor receita para o país, né, uma vez que o PIB fica menor, e, consequentemente, uma possível dificuldade de honrar os seus empréstimos, principalmente ali os empréstimos internacionais. Então, as instituições credoras, né, as instituições financeiras credoras e seus respectivos países, começaram a se preocupar com esse risco. Olha, existe um risco no mercado financeiro internacional e esse risco é muito em função da vulnerabilidade ou da forma como essas instituições eram organizadas. Então, o que nós tivemos? Em 75, o BIS é chamado Banco de Compensações Internacionais, que é considerado o banco dos bancos, né? Ele tem a sua sede lá na Basileia, na cidade, né, de Basileia, na Suíça. Então, o que o BIS fez? Convocou os bancos centrais das principais países para fazer o seguinte, olha, nós precisamos aqui nos reunir uma vez, né, já tínhamos aqui o processo, de alguma forma, o processo de globalização, mesmo ainda incipiente, mas já existia essa certa interconectividade do mercado financeiro, claro que não de todas as instituições, mas as grandes instituições já atuavam ali a nível global. E o BIS convocou os bancos centrais desses principais países para o seguinte, falou, olha, nós precisamos fazer um diagnóstico, né? Um diagnóstico do mercado financeiro internacional, identificar as suas vulnerabilidades, né? Os seus riscos e definir algumas medidas, não para mitigar, né? Não para eliminar, mas para amenizar ou controlar melhor esse risco. Então, os bancos centrais desses países se reuniram lá na cidade de Basileia, em 1975, e criaram aqui o chamado Comitê de Basileia, que virou um comitê permanente. Esse Comitê Permanente de Basileia, então, teve a função de fazer esse diagnóstico, né, discutir essas vulnerabilidades e propor ali alguns acordos. Esses acordos, é muito importante a gente observar que eles não têm força de lei nos respectivos países. É muito semelhante assim, ó, nós temos acordos, tem lá, por exemplo, a reunião do G20, né, a reunião do grupo dos 20 maiores países, e eles fecham um acordo, por exemplo, de redução da emissão de gases poluentes. Isso é um acordo, ou seja, é um combinado que cada país tem que voltar e implantar, transformar aquilo em lei. Mas o comitê em si, né, ele não tem esse poder legal, né? Isso não pode sair uma lei internacional a partir desse comitê. Do mesmo jeito, né, no caso do Comitê Permanente, o que ele fez? Analisou e identificou algumas fragilidades, mas a principal fragilidade do mercado financeiro internacional era o chamado risco de crédito. O que é o risco de crédito? É o risco do devedor não honrar ali os seus compromissos. Aí, por que existia esse risco de crédito ali, que era a principal fragilidade? Porque, na verdade, não existia, né, nos países como um todo, uma análise de risco, um padrão de análise de risco de crédito. Ou seja, um país poderia ter,
considerar lá um cliente com uma classificação de risco boa, média ou ruim, completamente diferente de outros países. E quando isso era trazido para dentro da contabilidade dos bancos, ele refletia situações muito distintas e que evitava ali uma comparabilidade e, principalmente, uma análise do risco apresentado por aquela instituição. Então, se aquela instituição, na sua contabilidade, aparentava um risco menor, ela poderia apresentar esse risco ao atuar no mercado financeiro internacional, sem que aquilo pudesse ser efetivamente avaliado. Do mesmo jeito, internamente, vamos pegar aqui o caso do Brasil. Se eu fosse a uma instituição financeira solicitar um crédito, como que era feito? Eu chegava lá, falava com o gerente, olha, preciso de um dinheiro emprestado. Eu falava, tá bom, vamos fazer o seu cadastro. Aí conversamos, nome da mãe e tal, o que você faz, etc, etc. E ali, pelo meu cadastro, pela conversa, ele definia o limite que eu tinha direito. Era no feeling, não tinha um padrão. Se eu fosse em outra agência da mesma instituição ou em outra instituição do mesmo tamanho, né, uma instituição semelhante, eu poderia ter uma análise completamente diferente, poderia ter acesso a um crédito completamente diferente ou não, nem ter acesso dentro da mesma instituição em agências diferentes. Então, essa falta de padrão, inclusive, aumentava o risco das instituições. Porque, se a gente pegar, por exemplo, a situação dos bancos públicos, principalmente os bancos estaduais, que tinham, muitas vezes, um critério político de concessão, isso poderia fragilizar demais o mercado. Porque uma instituição financeira capta recurso do mercado, dos seus agentes superavitários, e empresta ou financia na outra ponta. Se esse empréstimo aqui não tem padrão, ou seja, se a qualidade dos ativos, a qualidade dos empréstimos é frágil, existe o risco de uma inadimplência aqui e isso provocar uma dificuldade da instituição financeira de honrar a captação, a liquidação daquele recurso que foi depositado, né, aquele dinheiro que foi aplicado. Então, o que é que nós tivemos? Em 1988, esse Comitê de Basileia propôs um acordo que foi chamado de Acordo de Basileia, que depois, originalmente, chamava só Acordo de Basileia, porque não se imaginava que teriam outras versões do Acordo de Basileia. Depois ele passou a ser chamado de Acordo de Basileia I. Hoje nós já estamos na versão 3 do Acordo de Basileia. Então, esse comitê propôs e assinou, né, vários países assinaram o acordo em 1988. Só que nenhum país é obrigado a aderir ao Acordo de Basileia. No caso, por exemplo, do Brasil, em 1988, quando o acordo foi assinado por vários países, o Brasil, né, por meio do Banco Central, não assinou esse acordo. Mas por que ele não assinou? Porque quando você assina um acordo, você, país, tem um compromisso de colocar aqueles combinados em prática. E aqui em 88, nós estávamos no auge da crise interna, né? Então, nós já tínhamos tido o plano cruzado em 88, cruzado 2, tínhamos o plano verão, plano Bresser, e aqui a gente teria uma instabilidade, crises, até 1994, quando nós tivemos o plano real. Então, num cenário igual ao nosso, que a gente tinha aí uma inflação de 80% no mês, é quase impossível um Banco Central ter condição de acompanhar, monitorar e fiscalizar a qualidade dos empréstimos, até pela velocidade desse giro financeiro. Então, vários países aderiram ao acordo e o Brasil só entrou nesse acordo, só assinou o Acordo de Basileia em 1994, quando nós tivemos aqui o Plano Real.